Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Top. E no vídeo de hoje nós vamos entender qual é o real valor do Bitcoin. Afinal de contas já faz um tempo que a gente escuta falar do Bitcoin, né? Toda vez tem grandes altas, também grandes quedas, mas enfim, qual é o verdadeiro valor do Bitcoin? Por que as empresas, né, as grandes corporações e até alguns países já estão usando o Bitcoin, comprando e acreditando no Bitcoin, né? Qual é o real valor do Bitcoin? Galera, só um adendo aqui, tá? Esse vídeo ele não tem economês, eu não vou entrar aqui em macroeconomia, em coisas técnicas do Bitcoin, tá? Esse vídeo é para que qualquer pessoa consiga entender o real valor do Bitcoin e para que serve isso daí de uma vez por todas. Se você tem um conhecimento maior, fica à vontade para comentar aqui, tá? Enriquecer o conteúdo desse vídeo com coisas mais técnicas e tal, a gente pode fazer isso no futuro. Mas esse vídeo aqui é uma explicação simples do que é e para que serve o Bitcoin, ok? Para começar, nós temos que entender como funciona a moeda que a gente usa hoje, no caso, o real. Mas isso aqui se aplica também ao euro, ao dólar e a todas as outras moedas fiduciárias, que são as moedas que o governo emite pra gente através dos seus bancos centrais, ok? Basicamente o real nada mais é do que uma moeda, né, que representa uma troca entre duas ou mais pessoas a respeito de um serviço, um produto no qual, por exemplo, você me vende um produto e eu te pago com um real. Ao fazer isso, agora eu tenho o produto ou o serviço que eu quero, né? E você tem um meio de troca para um novo produto e um novo serviço quando você quiser. Tá, mas como que isso começou? Bom, antigamente as pessoas andavam com ouro, prata e etc. e era o meio de troca, né? Também existiu o período, né? As trocas de escambo, que na verdade pode existir hoje. Por exemplo, sei lá, um cara planta alface, o outro milho, e aí eles trocam entre eles ali. Isso seria um escambo, ok? Só que como vocês devem imaginar, não é muito prático você ficar procurando alguém que queira trocar o que você produz pelo que aquela pessoa produz, né, de forma igualitária, que os dois saiam ganhando. Então, em vez de realizar a troca de produtos ou então ficar andando com ouro e prata, as pessoas decidiram deixar o dinheiro guardado. Foi aí que foi feito os bancos, os primeiros bancos, e esse dinheiro guardado, elas recebiam um ticket, comprovando que elas tinham aquela quantia em ouro, né, por exemplo, tá? Então, esse seria um dinheiro lastreado. Tanto o dinheiro das pessoas como das empresas e também dos países, né? As reservas dos países eram o equivalente do dinheiro da sociedade, o país em teoria deveria ter em ouro. Só que isso foi acabando no decorrer do tempo, até chegar em 1971 com o então presidente Nixon nos Estados Unidos, que acabou, pôs um fim no lastreio do dólar para o ouro, ou seja, o dólar deixou de ser lastreado, pareado, né? Ou seja, a quantia que tinha de dólar deixou de ser a mesma quantia que os Estados Unidos tinha em ouro, que foi o último país, um dos últimos países a ter a moeda lastreada. Por isso também é um dos motivos que o dólar é tão valorizado, tá? Porque foi um dos últimos a abandonar esse lastro aí. Aqui nós já acabamos com um dos mitos, né? Que algumas pessoas que são contra o Bitcoin falam que é: o Bitcoin não tem lastro. Ok, porém, as moedas fiduciárias que nós usamos também não tem lastro. Nenhuma moeda é lastreada em nada, né? É apenas na fé. Por isso que elas chamam moedas fiduciárias, né? Porque basicamente você acredita que uma nota de 100 reais vale 100 reais, uma nota de 100 dólares vale 100 dólares, porque é só um pedaço de papel no final das contas, tá? Que o governo imprime. É isso. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar alguns livros aqui na descrição, tá? Um livro que explica muito bem isso chama O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro. É um livro muito fininho, tá? É rápido para ler ele, e ele vai explicar o que acontece com a questão da impressão de dinheiro sem lastro, tá? Mas enfim, quando acaba o lastro das moedas, isso permite que os países consigam imprimir dinheiro dado ao infinito. Por quê? Se você não tem que comprovar que você tem a mesma quantia de moeda em ouro ou qualquer outra lastro, né, qualquer outro seguro, e você é o governo, dono do Banco Central que imprime o dinheiro, que faz o dinheiro, você pode simplesmente imprimir, criar novas moedas, hoje em dia digitalmente, né, criar um número na conta e pronto, esse dinheiro passa a valer. E esse é o grande problema, essa é a grande questão que o Bitcoin tenta resolver. Na verdade, ele consegue resolver. Logo após a crise do subprime, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui também dessa crise, o foco do vídeo é o Bitcoin. Mas também vou deixar um livro aqui para vocês lerem na descrição que chama A Jogada do Século. E também existe o filme que chama A Grande Aposta, tá?
filme que foi inspirado no livro, inclusive, tá? Ele explica o que aconteceu na crise do subprime nos Estados Unidos, ali 2008, 2009, enfim. Vocês podem se aprofundar melhor, tá? Mas logo após essa crise, Satoshi Nakamoto, que nós não sabemos se é um homem, uma mulher, um grupo de pessoas, criou o protocolo chamado Bitcoin, que é um protocolo aberto, no qual a emissão de moeda é limitada a 21 milhões de moedas, ou seja, só pode existir 21 milhões de unidades de Bitcoin. E essa unidade, né, esse número, nós vamos chegar nesse número até 2140. E de maneira totalmente descentralizada. E descentralizada é diferente, tá? É um outro ponto, porque o Bitcoin ele não pode ser comparado com as outras criptomoedas, porque as outras criptomoedas são desenvolvidas por empresas, ou seja, tem alguém ali que realmente o governo, se ele quiser, ele pode pressionar, ele pode comprar, ele pode utilizar de vários mecanismos para que aquelas moedas não sejam concorrentes da sua moeda. No caso, o governo seria o dólar, o real, o euro, enfim, todas as outras moedas, né? Já o Bitcoin, como o Satoshi Nakamoto criou, mas ninguém sabe quem é, e o protocolo está aberto, qualquer pessoa tem acesso, ou seja, de todo mundo, qualquer pessoa pode ter acesso, isso tira o poder do Estado de pressionar uma pessoa, como por exemplo no caso do Ethereum, né, que tem o Vitalik Buterin, que ele é o criador do Ethereum, logo o Estado... A partir do momento que o Estado se incomodar com o Ethereum por qualquer motivo que seja, de concorrência de moeda, de interesses de qualquer país, pode sim pressionar o Vitalik, né, para que ele de repente mude alguma coisa na moeda, ou seja, existe esse risco. Já o Bitcoin não, porque o Bitcoin ele está aberto, os programadores, né, a comunidade que cuida do Bitcoin hoje, ela faz as atualizações que devem ser validadas pelos usuários, né, por nós, ou seja, se você e a maioria das pessoas, né, não concordarem com determinada atualização do Bitcoin, é só você não baixar a atualização. Então tá aí uma proteção, porque isso evita que uma minoria, o interesse de uma minoria mal intencionada, por exemplo, vamos supor que os programadores do Bitcoin tenham interesse em fazer alguma mudança que vai prejudicar a maioria, se a maioria não baixar aquela atualização, não aceitar aquilo não passa a valer dentro da rede. Então, ou seja, o Bitcoin ele tem essa proteção natural que a própria comunidade vai adaptando e fazendo as melhorias aos poucos no Bitcoin, e também aceita se quiser, a maioria aceita se quiser as mudanças, ok? Que são propostas na rede do Bitcoin. Então esse é o grande valor do Bitcoin, é por isso que ele não pode ser comparado às outras moedas ou então a uma ação, porque eu vejo algumas pessoas que eu admiro, como o Thiago Reis da Suno ou o Luiz Barsi, né, o pessoal ali dos Barsis e tal, que tentam comparar, né, quando eles falam de Bitcoin, eles falam como se fosse um investimento, uma ação. Uma ação é totalmente diferente do Bitcoin. Uma ação você está comprando uma participação numa empresa ou num fundo, seja lá o que for. O Bitcoin ele não tem uma proposta de ser um investimento, e sim ser uma moeda de troca livre do Estado, livre dessa impressão de dinheiro infinita que todos os governos fazem e que faz com que o seu dinheiro que você usa hoje perca valor, porque a regra de oferta e demanda também se aplica ao dinheiro. É por isso que nós temos o câmbio. O que é o câmbio? Nada mais é do que interesse em trocar uma moeda por outra para você de repente investir num país, ir para um país, abrir um negócio num país. É assim que funciona. Então, se o governo, aqui do Brasil, por exemplo, imprime dinheiro mais do que a capacidade produtiva do nosso país, né? Ou seja, ele está colocando dinheiro artificialmente no país, faz com que ocorra a inflação, que é tem mais dinheiro do que a capacidade de produzir. Logo, o preço dos produtos e serviços sobe, porque se tem mais pessoas, tem mais demanda e não tem capacidade de produção e de atender em serviço, faz com que as coisas fiquem mais caras. Já o Bitcoin vai fazer com que tudo isso se reverta, porque na verdade o seu dinheiro vai se valorizar ao longo do tempo, né? Porque como tem um limite de moeda de 21 milhões, quem tem Bitcoin tende a ter o seu dinheiro valorizado, porque não vai ter mais. É por isso que ele é chamado de ouro digital. E também é por isso que nenhum governo de nenhum país gosta do Bitcoin. Quer dizer, com exceção atualmente de El Salvador, né? Que já adotou o Bitcoin como moeda corrente, moeda de curso legal, ou seja, uma das moedas oficiais do país. Esse é o verdadeiro valor do Bitcoin: livrar eu e você da inflação causada pelos governantes. Ou seja, a gente não tem nada a ver com isso, eles causam inflação e a gente paga por isso. A ideia do Bitcoin é justamente acabar com isso.
Então é por isso que é errado comparar o Bitcoin com ação, com outras criptomoedas, etc, tá? Ele é totalmente diferente porque o valor dele é tirar a gente das amarras do governo, ok? Não se esqueça de checar os links aqui na descrição, tá? Com alguns livros, alguns links importantes para que complementem esse vídeo. Comenta aqui também. Eu não entrei muito em detalhes técnicos porque eu quis passar aqui nesse vídeo a ideia do que é e para que serve afinal o Bitcoin. É para isso que serve o Bitcoin. Ok? O valor de um Bitcoin é um Bitcoin, não é quanto ele vale em dólar, não é quanto ele vale em real. O valor de um Bitcoin é um Bitcoin, ok? Obrigado aí pelo vídeo, compartilha aí com quem tem dúvida. Eu espero que esse vídeo ajude a explicar de alguma maneira fácil o real valor do Bitcoin, ok? Abraço, falou!